começou, Deus assim, tem falado ao meu coração sobre a vida dele, a pessoa dele como nosso pai. Quando entrei aqui hoje pela manhã, eu agradeci muito a Deus porque Ele é Pai. Porque se Deus fosse apenas Senhor, Ele já teria nos dispensado. Mas Ele é Pai. Desde que eu entrei aqui, eu comecei a refletir, o Espírito de Deus a falar no meu coração. E Deus começou a me revelar e mostrar, nós somos filhos adotivos. Nós não fomos filhos por acaso. Ninguém nos jogou na porta de Deus. Mas Ele nos ama, ou nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele sonhou com a minha vida, Ele sonhou com a sua vida. E para que você pudesse ser filho dele, Ele teve que pagar um alto preço. Ele teve que dar o seu filho para morrer por mim, por você, que não merecemos o seu amor. Mas a Bíblia é muito clara quando diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem ou se tornarem filhos de Deus. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua vida em favor daquele que não lhe ama, em favor daquele que sempre está fazendo coisas que o desagradam. Mas, como eu disse, eu meditando nessa manhã, em todo o tempo aqui do louvor, eu digo: Senhor, obrigada, porque se um pai humano, falho, mas quando ama de verdade, ele perdoa seu filho, ele disciplina, ele ensina, ele ama, ele conversa, ele é amigo. O Senhor que é pai, também me ama. Essa é a certeza, e é a convicção e esperança e segurança que nós temos quando olhamos para os céus e falamos: Pai. Não existe maior privilégio do que esse. Esse Deus que é Pai amigo. Esse Deus que é Pai fiel. De geração a geração Ele é fiel. Esse Deus que é provedor. Em nossos dias, aqui no Brasil ou em outros lugares, existem pais que amam, desejam dar o melhor para os seus filhos, mas muitas vezes têm uma condição tão limitada que não conseguem dar. Mas esse Pai eterno, esse Pai que nos adotou e adota todo aquele que aceita o seu amor, que aceita receber o seu nome, que aceita entrar na sua casa, aceita as ordens deste Pai, aceita obedecê-lo, Ele faz a provisão. Este Pai, Ele tem todo o poder. Na hora que o seu filho, que somos nós, filhos dele, necessitamos de algo que é impossível, esse Pai, Ele pode dar, porque Ele é o Pai poderoso. Esse Pai, Ele faz toda a provisão, não daquilo que queremos. Hoje existem muitos filhos mal criados, olha o nome, mal criado. A gente pensa assim, aquele que fala palavrão, isso, aquilo, não, foi mal criado pelos seus pais, e por isso não tem disciplina, é rebelde, não consegue se adequar às leis de lugar nenhum.
O nosso Pai do céu não é assim. Ele é um pai que ama, dá tudo que o seu filho precisa. Nem sempre os filhos sabem o que precisam. Às vezes os filhos querem coisas que eles desejam, mas não é o que realmente precisam. E ele, como um pai perfeito, ele sabe também dizer não. A gente pode fazer chilique na frente dele, mas ele é tão perfeito que ele só dá aquilo que nós precisamos. Este pai, ele está conosco todos os dias. Uma das coisas que os adolescentes falaram aqui é que um dos pais era o pai Noel, né? Ele só iria estar com eles uma vez no ano. Existem muitos pais que trabalham tanto que não dão tempo para os seus filhos. Mas este pai que nos adotou e que está pronto para adotar todo aquele que crê que ele pode fazê-lo filho. Este pai, esse pai perfeito, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos e por toda a eternidade. Nunca nos deixará. Não existe sensação pior para uma criança do que se perder. Eu posso dizer isso porque eu me perdi quando era criança. Você sente um desalento, uma angústia, algo como se tudo fosse se acabar. Você não sabe para onde vai. É um desespero tão grande que uma criança sente quando está perdida. Aquele que faz Deus como seu pai jamais sentirá isto, porque ele estará sempre conosco. Nele nós podemos confiar. Quantos pais prometem, mas não podem cumprir, ou esquecem de cumprir, ou não querem cumprir. Mas este Pai eterno, ele é fiel às suas promessas. A Bíblia diz que nenhuma delas cairá ao chão, porque tudo que ele prometeu, ele cumpre. Que privilégio fazer parte desta família, onde temos ou podemos ter este Pai. Agora, para ser filho deste Pai, ele coloca algumas cláusulas na sua palavra. A primeira é que o seu filho, ele aceita, ele dá o seu nome. Você passa a ser filho daquele que criou todas as coisas. Mas o seu filho deve obedecê-lo. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Para ser filho deste Pai, você precisa aceitar, acreditar nele, sem restrições, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ser filho de um pai como esse faz toda a diferença na nossa vida. A programação, as crianças, os adolescentes falaram num super pai. E eu fiquei meditando como ser um super pai. Nós que somos tão falhos, que não temos como fazer toda a provisão, que falhamos, não cumprimos todas as nossas promessas, não estamos presentes em todos os momentos. Nós muitas vezes erramos, às vezes até querendo acertar e algumas vezes sem querer acertar mesmo. Como ser um super pai? Que alvo tão grandioso para um ser humano falho, imperfeito como nós somos. Mas como ser um super pai? E eu estava meditando e eu descobri que para ser um super pai, você precisa primeiro ser um super filho de Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu.
você como pai, primeiramente se torna filho de Deus, você vendo nele o exemplo do pai perfeito, você vai conseguir ser pelo menos um super pai aqui na terra. Vai falhar? Sim. Vai errar? Sim. Muitas vezes. Mas você sempre vai ter um alvo, que é o seu Pai Celeste, e você vai querer acertar. Que lições nós poderíamos tirar de Deus o Pai, para você, pai, que é humano, terreno, falho, imperfeito, com tantas limitações? Como ser então super pai, tendo o Pai eterno como exemplo? Primeiro, você precisa ser um pai que ensina. O texto que nós temos aqui atrás diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinar não é fácil. Ensinar, você gasta energia, você tem que se esforçar muito e, acima de tudo, amar. Porque um professor que ama, ele sabe ensinar. Ele ensina com a vida, ele ensina com a emoção, ele não abre mão, ele dá tudo o que tem, mesmo recebendo tão pouco. E os professores do nosso país é um grande exemplo. Não são recompensados muitas vezes, mas eles amam ensinar, porque eles sabem que o que eles estão ensinando é correto e que vai ajudar aquele menino para o resto da sua vida. Um pai que aprende com o Pai dos céus, que ensina, ele também vai ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Ele não vai ser aquele pai que diz: diga, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque o pai que aprendeu com o Pai perfeito, ele vai dizer: meu filho, este caminho que estamos andando é o melhor. Ele vai estar com o filho no caminho. Porque Deus, ele não ensina dizendo: vão por ali, depois por lá, se virem. Não. Ele dá a ordem, mas ele diz: eu estou com você todos os dias. O pai que quer ser um pai perfeito, ele é um pai que ensina no caminho. Não adianta você ensinar o seu filho o caminho da igreja. Não adianta você ensinar o seu filho que a Bíblia é o livro de Deus, se para você esse livro não tem importância. Você precisa primeiro amar este livro. Porque se você amar, você não precisa nem dizer para o seu filho que esse livro é importante. Porque ele vai aprender, vai querer um livro desse, porque ele disse: se era importante para o meu pai, será importante para mim. Veja a responsabilidade, pai. Você precisa primeiro amar ao seu Deus e ensinar no caminho. Se você não for o exemplo, o seu filho não seguirá. O super pai ensina, mas ele não ensina somente o caminho da palavra de Deus. Ele também ensina o filho a se portar nesse mundo, viver neste mundo. Ele ensina também com autoridade. Por que ele ensina com autoridade? Porque ele vive aquilo ali, porque ele acredita naquilo ali. Muitos pais dizem: olha, você deve amar a Deus, ame a palavra de Deus. Mas o filho não vê autoridade, porque ele nem ama, e nem ama a palavra de Deus, e nem é o seu Deus. Agora, uma coisa é certa: o Pai dos céus, um dia, ele vai nos chamar a todos para prestar contas da herança que ele nos deu. Os seus filhos não são seus eternamente, eles são seus
temporariamente. E Deus vai pedir conta desse tempo que Ele deu para que você cuide da herança dEle. Por isso, pai, você precisa ser exemplo. Será que se hoje perguntarem para os seus filhos, você quer amar ao Deus do seu pai? Ele pode dizer assim: se é o Deus do meu pai, eu amo, porque eu conheço meu pai. Ou ele vai dizer: Deus do meu pai, então eu vou procurar outro Deus. Veja a responsabilidade. Foi aos pais que Deus disse: ensina. Ao sentar, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Ensinar o quê? Ensinar que só o Senhor é Deus. Ensinar que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E eu pergunto, pai, como ensinar isso aos seus filhos? Se você não ama o seu Pai do céu com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua paixão. Que tipo de exemplo você tem deixado para os seus filhos? Nós não vamos ter desculpas. Não adianta você chegar lá e dizer: ah, Senhor, eu não fui um bom exemplo porque a igreja que eu vivia, que eu congregava, era uma igreja problemática. Senhor, eu não vou dizer ao Senhor que eu fui um bom exemplo porque meu pai não foi. Ah, porque eu era muito ocupado. Porque diante de Deus, nós não temos desculpas. Porque quando você considera algo importante, você arranja tempo para esta coisa importante. Então não venha dizer para mim nem para Deus que você não tem tempo, você não tem disposição. É porque você não ama. Quem ama gosta de estar perto. Quem ama se aproxima. Quem ama conversa. Pense, um dia você vai estar diante desse pai, que hoje ele chama. Hoje ele diz: vinde a mim como estáis. Mas quando chegar o dia da prestação de contas, esse pai, ele terá que ser juiz. Hoje ele quer ser seu amigo. Não brinque. Não perca a oportunidade, porque você não sabe. Nós não sabemos, nós temos esses filhos. E a gente não sabe até quando vai tê-los. Você não pode dizer assim, bater no peito e dizer: eu vou ter meu filho até o dia de morrer. Você não pode, nós não podemos, porque a vida é incerta. E de repente você pode perder um desses filhos. E você vai dizer: eu perdi o tempo que eu podia para ensiná-lo. Um pai, um super pai, ele toma como exemplo também o seu Deus, que é Pai perfeito. Um Deus que fala. Um Deus que é amigo. Olha, queridos, Deus, a Bíblia diz que ele fala de várias maneiras. Primeiro ele se revelou através da natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele se revela através da sua palavra. É a maior revelação e mais completa de Deus. Você lê a Bíblia para poder ser sábio e ensinar ao seu filho? Deus fala. Deus está todo o tempo falando. Ele fala até mesmo num adesivo de um carro. Ele falou até pela jumenta. Ele pode falar como ele quiser e ele fala.
Sabe qual é o problema? Nós que não ouvimos. Nós não escutamos a voz de Deus. Os nossos ouvidos estão surdos para ouvir o seu falar. Mas o que Deus deseja é ter comunhão com você. Jesus Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. É vergonhoso quando nós o procuramos muitas vezes apenas para pedir. Quando chegamos diante de Deus, eu quero pedir por isso, por aquilo, agradecer muito pouco, mas ter comunhão, conhecê-lo, como nós conversamos com um amigo, andar com ele, falar com ele, não apenas para pedir, mas para agradecê-lo, para adorá-lo, porque ele é digno de toda adoração. Você tem comunhão com este Pai? Para que você possa ter comunhão com o seu filho, você precisa aprender a ter comunhão também com Deus, porque Deus é o maior comunicador da história. Ele tentou todas as coisas e ele foi ao limite para se comunicar com você. Ele se fez homem para sentir o que você sente, para poder comunicar verdadeiramente com você. Que amor é esse? E eu pergunto, você aprende isso com Deus para poder ser um comunicador com o seu filho? Ou você espera que o seu filho se comunique com você? Deus não espera que nós nos comuniquemos com Ele. Ele sempre está nos procurando desde o primeiro homem. Adão se escondeu de Deus, mas Deus foi ao encontro de Adão. Adão, onde estás? Deus não espera você. Ele vem ao seu encontro, ele fala. Pai, não espere seu filho querer se comunicar. Crie circunstâncias para conversar com seu filho, para se abrir para ele, para revelar seu amor. Nós queremos que as pessoas vejam, que os filhos adivinhem, mas nós precisamos deixar bem claro, porque nem sempre eles têm uma visão correta do nosso amor e cuidado, como nós não temos de Deus. Mas saiba, Deus não desiste de você. Ele deseja ter comunhão com você. Ele não quer ser apenas o seu Deus, o seu Senhor. Ele deseja ser seu amigo. Você é amigo de Deus? Pais, vocês são amigos dos seus filhos? Quando seu filho tem a maior alegria, quem é a primeira pessoa que ele procura? Ele tem você como amigo. Quando ele está angustiado, ele procura você para conversar. Lembre-se do Pai eterno. Ele é um Pai perfeito. Ele deseja que você seja um super pai, conversando, tendo diálogo, agindo na sua vida com o seu filho de uma forma diferente dos outros pais, porque você tem um exemplo perfeito, que é o Deus dos céus, que é o seu Pai. O pai, para ser um super pai, ele precisa depender de Deus. E para depender de Deus, ele precisa ter essa comunhão, oração. E você pode estar dizendo, mas Luzeni, eu sinceramente não tenho condições, porque eu não sei como fazer. Eu não aprendi. Mas como a Bíblia tem resposta para tudo, diz ali em Provérbios capítulo 4, diz: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afastem. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a alma, estima a sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Pai, se você depender de Deus,
você for um homem de oração, você pagar um preço pelo seu filho, você pedir a ele essa sabedoria. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que você não vai ter apenas sabedoria, você vai ter entendimento, você vai ter discernimento, porque o pai precisa ter discernimento. Porque muitas vezes os filhos camuflam, escondem muitas coisas do pai. E somente o pai que tem discernimento. Porque Deus ele não tem discernimento, ele vê tudo. Antes da palavra chegar à nossa boca, ele já conhece. Mas você não tem o que Deus tem. Então você precisa de discernimento. E ele diz na sua palavra que ele dará. Ele diz assim em Provérbios capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 diz: então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Você quer ser um super pai? Você precisa depender de Deus, porque só Ele tem sabedoria para lhe dar. E a Bíblia diz que a todos Ele dá liberalmente. Basta que peça com fé. Você receberá discernimento para não ser enganado, não se enganar, e para ter um entendimento de andar no caminho correto, para ser exemplo para o seu filho, amigo do seu filho, para não somente guiar seu filho aqui. Porque muitos pais até ensinam como se portar como um homem, como uma mulher, correto neste mundo, mas deixam as cegas em respeito ou a respeito da eternidade. Quanto de tempo, papai, você está gastando para ensinar aos seus filhos o caminho que conduz à vida, à eternidade? Este é o maior seguro que você pode dar para o seu filho. Não apenas mostrar para ele o caminho, mas dizer: filho, este é o caminho, vamos por ele? Você quer vir por esse caminho que eu estou andando, trilhando, caminhando? Por fim, um super pai, ele ama. É impossível alguém dizer que alguém é super pai ou um super pai se esse pai não amar. Deus é o maior exemplo. A Bíblia diz: Deus é amor. Eu me emociono quando eu penso nisso, porque se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui. Eu não tenho como estar diante de Deus, da presença de Deus, mas Ele me ama tanto que providenciou o caminho que é Jesus. Ele permitiu que seu filho sofresse ali, derramasse cada gota do seu sangue, para que eu pudesse ter acesso à sua presença. Meu amado, será que você está tão adormecido que não se emociona com isso? Será que você se acha digno deste amor? Não somos. Não merecemos nada de Deus. E por isso que nós devemos adorá-lo, porque Ele nos ama, apesar do que nós somos. A Bíblia diz: mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, você quer ser um super pai? Deus vai lhe dar superpoderes. Mas se você não depender dele, buscar este poder que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variações, você vai ser mais um pai. E eu pergunto: o que você tem plantado vai perdurar? Existem pais que depois que morrem os filhos nem lembram mais, porque foram pais que apenas passaram por suas vidas. Eu espero que você queira ser um pai que deixa marcas.
Mas lembre-se, se você quer ser um pai sábio, um pai que ensina, um pai que disciplina, um pai que age, que fala com amor, com entendimento, com discernimento, um pai que ama, você precisa depender de Deus. E eu lhe garanto, você será bem-sucedido. Porque quando dependemos de Deus, nós somos bem-sucedidos em tudo que fazemos, inclusive na criação dos nossos filhos. E quando você partir, você não vai precisar dizer adeus, meu filho. Você vai dizer, até logo, meu filho. Porque você vai ter a convicção e a certeza que Ele vai estar com você na eternidade. Porque Ele fez também Deus, ou de Deus, o seu Pai eterno. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, porque a nossa suficiência vem de Deus. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos pedir ao Pai dos céus que nos ajude a sermos pais melhores do que temos sido. Lembre-se, parece que sempre a gente vai diluindo na próxima geração. Nunca uma geração vai sendo igual a outra. Eu espero que essa próxima geração que veio hoje aqui à frente, ela possa ser uma geração mais forte do que a nossa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos hoje pagar um preço pelas suas vidas. Ó Pai, nos sentimos até constrangidos em entrar em Tua presença. Nessa hora eu me sinto como aquele publicano que batia no seu peito e nem tinha coragem de levantar a vista para os céus, mas apenas clamava: tem misericórdia de mim que sou pecador. Ó Senhor, se não fosse o Teu amor, nós não teríamos como chegar em Tua presença. Nós não teríamos a Ti como Pai. Nós Te amamos de um amor tão pequeno, tão falho, tão pequeno que nos envergonhamos. Mas nesta manhã estamos aqui para clamar por socorro e pedir humildemente em nome de Jesus que o Senhor dê ordens, que o Senhor nos discipline na hora que precisarmos, que o Teu Espírito Santo nos conduza pelo caminho que devemos andar. Ó Senhor, um dia estaremos diante de Ti e nós Te pedimos a Tua ajuda para viver esse intervalo em Tua presença, com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, com o Teu discernimento. Ajuda-nos, Pai. Nós nos sentimos como crianças que são totalmente dependentes dos seus pais. Senhor, quando vemos uma criança que aprende a andar e quer soltar a mão do pai, ela pensa que pode, e muitas vezes não dá 2 passos e cai. Assim somos nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos, Senhor, do Senhor para conseguir. Ajuda-nos. Abre os nossos olhos para que nós não desperdicemos nossa vida, o nosso tempo, esse intervalo que temos aqui com coisas tão passageiras, e as coisas que são importantes deixemos para trás. Ó Senhor, não permite, ajuda-nos a
aceita, Senhor, nossa gratidão, mas também o nosso pedido de socorro nesta manhã, pois nós fazemos confiados não em nós, mas confiados no Teu Filho perfeito, que nos ensinou o que é obedecer, que nós aprendamos também, Senhor, em nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Deus falou muito ao meu coração nessa manhã. Eu espero que Ele tenha falado ao seu. Que não seja apenas mais um dia dos pais, mas que seja o dia dos pais. Seja um divisor de águas na sua vida. Antes daquele dia dos pais e depois deste dia dos pais. Que Ele nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.